Fala, meu povo, Denis do meu carro lançando moda aqui com vocês. Com esse carro que a gente precisa falar um pouco sobre ele. Estão reconhecendo? Talvez não. Por quê? Porque esse carro ele é considerado o novo SUV de entrada da Citroën. É o C3. C3 que agora é um carro denominado de aquele que passeia pelos dois mundos. E eu vou explicar por que ele tem esse nome, mas de toda sorte eu já quero começar aqui, ó, filmando ele na sua íntegra, para que a gente fale um pouco sobre esse carro que, correlacionado aos seus concorrentes, não é muito divulgado. Por quê? Porque em si ele vem para brigar aí com dois nichos diferentes. Um nicho dos hatches compactos e também dos verdadeiros compactos que nós temos aí no mercado hoje, que é o Fiat Mobi e especificamente também nessa configuração aí Renault Kwid. Então são os dois carros que a gente vê aí nessa disputa com essa configuração, né, com esse modelo de carro. E como eu falei, por ele ser um carro que passeia pelos dois mundos, ele também disputa em mercado com o HB20 na sua versão 1.0 e também o seu concorrente direto, o Chevrolet Onix na versão LT com motor 1.0 também. Então são dois carros, como eu falei, ele passeia por dois mundos, porque ele vai desde o Mobi, passando pelo Kwid e vindo para o HB20 e também o Onix para disputar o mercado. O que é importante falar também com relação a esse carro é que ele veio totalmente diferente da sua versão anterior. Para quem está acostumado com o C3, ele era considerado inclusive um hatch premium, né? Ele vinha com todo o seu design diferenciado, né? Convencional para a estrutura em si, né? Porque ele tinha lá os seus concorrentes devidamente delineados e vinha com aquele painel, aquele para-brisa. Vocês sabem muito bem que era um para-brisa que era bem estendido. Então esse agora não, esse agora ele veio totalmente diferente, com uma versão nova, muito parecida inclusive com o C4 Cactus, né, que é o seu primo, posso colocar também como seu irmãozão. Então a gente vai aqui dar uma voltinha nesse carro, conhecer um pouco mais dele. Fica com a gente, que é importante aqui, mais do que nunca, falar que você precisa. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, dá like aí, como o pessoal geralmente fala também. Então, se vocês puderem fazer aí para compartilhar esse vídeo, se inscrever e comentar, será bem-vindo, tá? Então vamos agora às informações mais relevantes desse carro. E aí, falando um pouco mais dos detalhes desse carro, eu quero começar pela sua chave. Uma chave totalmente nova, tá? Com os acionamentos aqui do alarme. Símbolo da Citroën também aqui já devidamente especificando qual é o carro, tá? E detalhes do carro que é muito importante a gente falar também é um fato que me chamou a atenção, que é freio a disco. É um carro que é considerado um carro de entrada, apesar de que na sua versão, esta aqui que estamos na mão, é a C3 Fuel, posso colocar assim, é a top, né, do 1.0. Lembrando que a Citroën, ela faz parte aí do grupo Stellantis, né? Então esse motor que ela utiliza é um motor compartilhado aí do Argo, também que já utiliza, né? O Mobi também utiliza esse motor. O Peugeot 208 também utiliza esse motor. É um motor 1.0 aspirado, tá? Com 75 cavalos de potência máximo aí com etanol, tá? 10,7 de torque, tá? No etanol também, por ser o carro flex. Ele tem essa possibilidade aí de você utilizar desses dois combustíveis. Então, algo que me chamou a atenção foi essa roda de liga leve, agora com um diferencial, né? E freio a disco somente na dianteira. Na traseira é o convencional a tambor, tá? Aro 15, tá? Desse pneu. É um pneu de rodagem mais urbana, mas pela sua configuração ele pode pegar alguns trechos de terra aí, um off-road bem leve, sendo bem honesto, mas ele consegue comportar. Até porque algo que também chama atenção é que o vão livre de solo desse carro
ele é de 18 centímetros, inclusive maior até que muitos SUVs que nós temos aí. Eu falo de forma exemplificativa aqui do Chevrolet Tracker, que tem 16 de vão livre, esse aqui tem 18. Então é um carro que ele faz o seu papel de forma bem adequada na cidade e também em estradas não tão asfaltadas, posso colocar assim. Ele vem com seu conjunto óptico, né, o seu DRL todo em LED, tá? Eu vou ligar daqui a pouco para vocês terem aí noção. Não tem farol de milha, tá? Mas ele tá muito bonito, muito confortável. Eu vou dar uma rodada com ele, o espaço dele interno também é muito bom. Vou mostrar um pouquinho dele. Deixa eu abrir o carro aqui só pra gente ver um pouquinho por dentro desse carro. Carro inclusive de um inscrito e parceiro, um casal amigo que nos forneceu e deu essa oportunidade da gente estar filmando esse carro. Então ele tem uma interna convencional, mas muito bonita, porque ele vem com esse diferencial de cor aqui no painel, tá? Uma tela que poucos têm na sua categoria, de 10 polegadas, uma cor azul para destacar, né? Esse volante que eu acho muito bonito, né? Câmbio manual, tá? Esse é o top de linha, mas na versão manual, tá? Ele tem aqui todos os seus comandos. Aqui na lateral, bloqueio de portas, bloqueio de vidros. Mexe aqui também, inclusive, nos retrovisores, nesse botãozinho aqui, tá? Temos aqui algo que a Citroën vem mantendo desde o seu primeiro C3, que é a abertura dos vidros traseiros aqui, nesses dois botões ao centro, né, à frente do freio de mão. Os seus bancos são em tecido, tá? Nada de muito rebuscado, mas muito confortável. Por dentro ele não tem tanta coisa aqui não, mas esses ar-condicionados, a saída de ar-condicionado chama bastante atenção, que é bem diferente do que a gente está acostumado. Que bonitinho, né? Moderno. Temos aqui uma tela digital que não é tão grande, mas ele, na sua configuração, mesmo sendo manual, tem sua tela digital. Eu vou ligar o carro aqui agora para vocês verem um pouco mais, mas antes disso eu quero mostrar a parte de trás do carro. O espaço interno aqui atrás, ele é honesto, tá? Muito bom. Vou entrar aqui para vocês verem. Ele tá com a posição para mim, mas eu não sou tão referencial. 1,79 m, mas não estou desconfortável não. Abri um pouquinho a perna aqui e viajo tranquilamente. Duas portas USB aqui atrás, para quem quiser carregar, utilizar. Então é algo que é importante, que os carros cada vez mais vêm. O túnel central, ele é um pouco mais alto, tá? Então a pessoa que vier aqui, um terceiro passageiro que vier no meio, vai sentir um pouco mais de dificuldade, tá? Uma visão aqui desse carro, a parte de trás, muito bonito, viu? Ar condicionado nós temos ali na versão manual, tá? A entrada USB, tomada 12 volts. Ele tem 3 entradas esse carro, tá? Então ele é um carro bem honesto e muito bonito. E o que é melhor é que ele se adequa a qualquer tipo de asfalto. Então eu acho que é interessante vocês, se tiverem curiosidade, conhecer esse carro, que, como eu disse, ele passeia pelos dois mundos e pode lhe agradar de alguma forma. Vamos agora lá para o porta-mala para a gente dar uma voltinha com ele e vocês conhecerem um pouco mais da rodagem desse SUV urbano, a nova configuração aqui do C3, né? Novidade lançada aí em 2022, agosto de 2022, e que a gente está dando uma volta. Falando um pouco de porta-mala. Apertou aqui, abriu. Um porta-mala honesto porque eu falo porque ele é muito bem acabado, né? Não é aqueles porta-malas de luxo. Faltou aqui uma luzinha, né, pra gente conseguir ter acesso e ver o que é que tem aqui à noite, né? Não tem iluminação, mas o porta-mala bom, tá? 315 litros. Ele tem o seu tamanho excelente para a categoria, tá? Falando aqui de step, nós temos aqui um step
que é aquele step mais fininho, né, que a gente chama lá do pneu de moto, mas é 15, né, step temporário, mas tá tudo bem adequado, bem bonitinho. Esse para-choque, ele é bem robusto, o que também é interessante falar, porque ele protege um pouco mais essa região traseira do carro, né? Muitos SUVs, inclusive, não tem esse para-choque pronunciado, que seria bom, né? E aqui eu cito como exemplo o Hyundai Creta e o Chevrolet Tracker, inclusive, que são os para-choques mais lisos, e aí qualquer impacto aí atinge logo o carro. Então isso também é interessante aqui, porque ele dá uma proteção legal, tá? Então esse é o C3 1.0 manual versão Fuel, tá? E a gente vai dar uma rodadinha agora aí para vocês verem ele rodando, como é a sua rodagem, tá? Estamos falando aqui da Suíça Baiana, como vocês bem sabem, né? Vitória da Conquista, tempo bom, né? Então tempo muito bonito combinando com esse carro, né? Então vamos agora partir para o nosso rolê. Vem comigo. A bordo do C3, tá? Agora a gente vai dar uma voltinha, lembrando que para ligar esse carro precisa botar o pé na embreagem, tá? Carro ligado. Vamos dar uma voltinha nesse carro e conhecer um pouco sobre ele, falar um pouco dele em rodagem. Como eu falei, versão manual. Botamos cinto, que é importante também, a gente não esquecer de colocar o cinto. E vamos aqui dar um passeio para conhecer esse carro, que é totalmente diferente do que a gente estava esperando. Foge do convencional e, como eu já tinha dito também, é um carro que pouca gente vem falando, mas é um carro muito bom. Então vamos dar uma voltinha com ele aqui para conhecer a rodagem desse carro. Manual, como eu falei para vocês, tá? 5 marchas, 70 cavalos na gasolina, 75 no etanol, 10 kgf de torque na gasolina, 10,7 no etanol. E esse carro ele vem aqui com uma ideia de muito conforto, né? Apesar de ser considerado um SUV de entrada, como eu já tinha falado para vocês, mas ele anda muito bem, tá? Ele, para qualquer tipo de terreno, ele é muito confortável, tá? E é um carro que me surpreendeu, até porque, apesar de algumas pessoas vierem falando aí que ele tem a sua simplicidade no painel, mas essa tela aqui tem todo um diferencial. Também é importante falar sobre ela, que ela tem acesso a Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Então também é uma coisa interessante que muitos não têm. Em algumas configurações na própria categoria tem algo melhor, tá? Outros também não temos o que tem aqui, e eles vão, de certa forma, aqui se apropriando e pegando o seu nicho de mercado. E esse aqui, como eu falei, nas suas configurações mais top, eu tô falando desse carro aqui que eu tô dirigindo agora, ele tem aí o seu concorrente, o HB20 1.0 e também o Onix LT. E nas versões mais básicas ele concorre aí com os tops da categoria inferior. Então ele concorre aí com o Kwid na versão mais top e também com o Mob na versão mais top. Nós temos aí a falta de um concorrente também que há tempos atrás fazia uma grande diferença, que era o Up da Volkswagen, mas não temos mais hoje. Então só temos hoje o Mob e o Kwid. Então rodando um pouco aqui na cidade, vendo como é que esse carro se comporta, e já sinto uma grande diferença na questão de absorção dos impactos do solo, que ele é muito confortável. Ele tem aí na sua rodagem esse diferencial que é muito agradável. Painel digital, então você consegue também ter acesso às configurações aqui. Ele é bem simples, já adianto que ele é bem simples, até porque o acionamento desse painel, as configurações justamente aqui também do computador de bordo, é por um botãozinho aqui na frente. Mas eu gostei desse painel, apesar de ser bem antigo a leitura dele, né? As letras, assim, os números são bem antigos, mas ele é muito bom porque ele é algo moderno, apesar de fazer esse contraste aí com os números, né? E como eles aparentam aqui no painel. Mas é um carro que ele é gostoso, gostei desse carro, tá? Recomendo a vocês aí que tiverem interesse em um SUV de entrada, né, um compacto, dá uma olhadinha mais atenciosa para esse carro aqui, porque ele fazendo grupo, inclusive fazendo parte hoje do grupo Stellantis, ele tem toda a sua configuração de motor e peças também compartilhada. Então eu já recomendo a vocês que, se puderem aí, tiverem interesse, não desmereçam esse C3 não, porque esse C3 ele tá muito legal, muito gostoso, um carro bem urbano e espaçoso, porque
pelo meu tamanho, ele é adequado para a minha estatura, e com certeza pessoas menores do que eu aqui não vão ter dificuldade nenhuma. E você tem uma posição de dirigir mais alta, você realmente se sente no SUV, né, no SUV, é um carro mais alto. Como eu falei, o vão dele do solo é maior do que os convencionais, tá? Tem carro que é considerado SUV que não chega a ter essa altura do solo, e esse aqui, como eu falei, ele em qualquer local, qualquer ambiente, ele passa tranquilamente, sem dificuldade, tá certo? Então, pessoal, esse aqui é o vídeo de hoje, tá? Falando um pouco aí do C3 1.0 manual, tá? O C3, como eu falei, muito se ouve falar do Kwid, muito se ouve falar do Mobi, muito se ouve falar do HB20, também do Chevrolet Onix, mas ele não foge à oportunidade, não, e é um carro que as pessoas não estão acostumadas a falar e a discutir e trazer boas explanações. Então fica de olho aqui que esse carro é bom demais. Lembrando a vocês que, se puderem aí, se inscrevam no canal, compartilhe, assine o sininho da notificação. Inicialmente todos os domingos aqui lançando um vídeo novo por semana, tá certo? Então fique aí e daqui a pouco a gente se vê.